paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse, chamados para serdes santos, santos separado, não aquele que faz milagre, não aquele que intercede. Nós somos santos, separados deste mundo, separados da maldade, dentro da luz de Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo está dizendo que ele quer ir ver os cristãos que estão em Roma, mas há um impedimento. No momento ele não pode, então o que ele faz? Ele pede para Deus permissão, condições de ir ver os irmãos em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Viverá pela fé, tem muita gente dizendo o seguinte: eu sou cantor, eu sou pregador, eu prego ali, eu canto lá, e lá eles me dão dinheiro, me dão uma oferta. E a oferta que eu quero: ah, eu sou cantor assim, eu sou cantor assado, eu quero 3.000, eu quero 5.000. Gente, não é assim que se vive pela fé, não. É um trabalhar de Deus nas nossas vidas, em certas dificuldades. Olha, eu estou numa dificuldade, mas Deus está me suprindo. Eu estou vivendo pela fé em Deus que eu tenho. Não é viver pela fé explorando os outros, não, viu? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Havia um costume antigo de que o homem deveria se relacionar com o homem somente se relacionava com a mulher e a mulher se relacionava com o homem. Por quê? Para procriação, para gerar filhos. Do contrário, o verdadeiro amor seria entre de um homem com outro homem e de uma mulher com outra mulher. Tudo errado. Foi isso que Deus ensinou? Não. Eu crio para o homem uma disjuntora, uma mulher, uma auxiliadora, uma companheira. Então, Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. As pessoas querem andar de cabeça para baixo na rua? Andem de cabeça para baixo, mas não imponha a sua vontade nos outros. Mas eu quero andar igual a ele. Está errado. Mas então você é contra, você é não sei o quê. Não, ninguém é contra. O próprio Deus fala. Viu o que ele falou aqui? Fazendo a vontade humana, não fazendo a vontade de Deus. Ou seja, eu quero viver do meu jeito, o meu jeito é certo, e aí depois, futuramente, sofre as consequências e não sabe por quê. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Passíveis de morte não é morte física. Ninguém vai sair matando ninguém, mas é morte espiritual, ou seja, a segunda morte. Você morre, então você está num ponto de dormência. Quando Jesus te chama, que ele vai fazer uma entrevista com você e você não está de acordo com a vontade dele, então você é expulso da presença dele, você é expulso do paraíso celeste. Isso é a segunda morte. Capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da tua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade,
mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Quando não existe a lei, não existe o pecado, não existe a corrupção. Mas a partir de quando existe a lei, olha, vocês cometeram tal ato, vocês roubaram, e está dizendo para não roubar. Aí, se vocês vão contra a lei, há um julgamento justo. Aqui na terra, não. O julgamento é injusto, mas lá no céu, o julgamento é justo. Não deixei as leis? Deixou. Praticaram? Não. Vocês querem o que agora? Que eu passe a mão na cabeça e faça carinho em vocês? Claro que não. Tem punição. Vocês estão contra a lei. Vocês são fora da lei. Então, se vocês não se encaixam na lei, vocês não se encaixam na minha casa também. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, eu ensino uma coisa que não pratico. Se eu vou corrigir o meu irmão por algo que ele fez e eu faço a mesma coisa, já expliquei lá atrás. Olha, você comete esse erro, eu também cometo esse erro, só que eu não tenho força para parar, eu não tenho força para estacionar. Então eu quero que você tenha essa força por mim. Mostre que você é forte e pare com essas coisas erradas que você faz. Você também faz, sim, faço, mas foi o que eu disse, eu não tenho força para parar. Então, isso é errado. Tenha você a força e pare. Quem sabe eu vendo a força em você, eu também tenho a força para parar com os meus erros. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então a circuncisão foi dada lá para Abraão, foi dada para Moisés, lei de Deus. Vocês serão circuncidados por uma questão de higiene, por uma questão de que vocês serão um povo separado, então tem que ter
essa liturgia, digamos assim, tá certo? Só que a pessoa é circuncidada, mas ela também não conhece as leis, de nada vale. Ela é incircuncidada, mas ela conhece as leis, aí é válido, tá certo? A partir de agora, o que prevalece é a lei. Todos os mandamentos de Jesus é o que está prevalecendo. Esquece a circuncisão, esquece a incircuncisão. O que prevalece são os mandamentos, os ensinos de Jesus Cristo.